Fala, viajantes! Hoje vou te levar para conhecer as 10 cidades mais bonitas da Suíça. E atenção, a número 1 tem uma atração tão impressionante que foi considerada impossível de ser construída no século XIX. E a história envolve chocolate, matemática e uma aposta incrível. Vem comigo nessa viagem pelo país mais encantador da Europa. Começamos nossa lista com Lugano, uma cidade que parece ter sido transportada diretamente da Itália para a Suíça. Quando você chega lá, a primeira coisa que chama a atenção é o contraste entre as montanhas e o lago de águas azul turquesa. Parque Siani é o lugar perfeito para começar a sua visita. Imagina só um jardim botânico gigante, com mais de 63 mil metros quadrados bem na beira do lago. Dali, você já consegue ver o Monte San Salvatore, que o pessoal chama de Pão de Açúcar da Suíça. O mais legal é que você pode estar tomando um café italiano numa praça ensolarada e 20 minutos depois estar esquiando nos Alpes. A cidade tem esse clima mediterrâneo único, com mais de 2.300 horas de sol por ano, algo bem raro na Suíça. E falando em gastronomia, Lugano é onde a culinária suíça encontra a italiana. Você precisa experimentar o risoto ao merlot, feito com vinho tinto local. Os restaurantes à beira do lago são tão charmosos que até o Hermann Hesse, famoso escritor alemão, se apaixonou pela cidade e viveu aqui por 43 anos. Nossa próxima parada é Montreux, conhecida como a Pérola da Riviera Suíça. E galera, se vocês estão curtindo essas dicas, já aproveita para deixar aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Montreux é uma cidade que respira música. O Freddie Mercury amava tanto esse lugar que comprou um estúdio de gravação aqui. Inclusive, tem uma estátua dele na beira do lago, que é um dos pontos mais fotografados da Suíça. Todo ano acontece o famoso Festival de Jazz de Montreux, onde já se apresentaram lendas como Miles Davis, David Bowie e Prince. Mas o verdadeiro tesouro da cidade é o Castelo de Chillon. Imagina só um castelo medieval construído numa ilhota rochosa, conectado à margem por uma ponte. O Lord Byron ficou tão impressionado quando visitou que escreveu um poema famoso sobre o lugar. Se você olhar com atenção nas masmorras do castelo, ainda dá para ver a assinatura dele gravada na pedra. E você já deve ter reconhecido ele dos filmes da Disney. Foi dele que pegaram a ideia para o Castelo da Pequena Sereia. Agora vamos para Lausanne, a cidade olímpica da Suíça. Ela foi construída como um anfiteatro natural, descendo até o Lago Le Mans, então de qualquer ponto você tem uma vista incrível. E por falar em vista, a Catedral de Lausanne é simplesmente espetacular. É a maior catedral gótica do país, com um órgão de 7.000 tubos. Mas o que eu mais amo em Lausanne é uma tradição super peculiar que existe há mais de 600 anos. Toda noite, das 22 horas às 2 horas da manhã, tem um guardião que grita as horas do alto da catedral. Eles chamam ele de Get, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, com todos os blackouts, ele nunca deixou de fazer seu trabalho. Incrível, né? E se você é fã de esportes, precisa visitar o Museu Olímpico. É o maior arquivo do movimento olímpico no mundo. Sabia que até o Einstein costumava jantar por aqui? O café onde ele ia ainda existe. É o Le Café Romain. E atenção, pessoal, continue assistindo, porque a cidade número 1 tem uma atração que vai te deixar literalmente sem fôlego. E a história por trás dela é simplesmente inacreditável. Chegamos agora em Berna, a capital da Suíça, que parece um livro de história vivo. O centro histórico é tão bem preservado que é patrimônio mundial da Unesco. Imagina só, caminhar por 6 quilômetros de arcadas cobertas é a mais longa rua de compras coberta da Europa. O símbolo da cidade é o Zeitglocke, um relógio astronômico de 1530 que ainda funciona perfeitamente. Todo dia, às horas cheias, ele faz um showzinho com figuras mecânicas que parecem dançar. Foi aqui em Berna, aliás, que Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade. A casa dele ainda está lá e você pode visitar. Uma curiosidade super legal, Berna tem 100 fontes históricas espalhadas pela cidade e todas têm água potável. O nome da cidade vem de Bär, que significa urso em alemão, e até hoje eles mantêm um parque com ursos bem no centro da cidade. Pessoal, tá curtindo conhecer essas curiosidades? Então já aproveita para se inscrever no canal,
tem muito mais conteúdo incrível vindo por aí. Agora vamos para Interlaken, que é literalmente entre lagos. Ela fica entre dois lagos glaciais de água turquesa. É considerada a capital da aventura da Suíça, e quando você chegar lá vai entender por quê. Imagina fazer skydiving com vista para os Alpes ou um voo de paraglider sobre os lagos. O mais impressionante é que você está cercado por 3 montanhas famosas, Eiger, Mensch e Jungfrau. Do Har de Kulm, um mirante a 1.322 metros de altura, dá para ver mais de 45 montanhas com mais de 4.000 metros. Não é à toa que escolheram Interlaken para filmar cenas de 07 a serviço secreto de Sua Majestade. E Jungfrau é casa da estação de trem mais alta do mundo. Você pode estar no verão nadando nos lagos de Interlaken, aí almoça e pega um trem e chega em uma montanha de neve para descer de tobogã. É incrível. E agora chegamos em Zermatt, uma cidade tão especial que nem carros são permitidos. Você só chega lá de trem e quando desce na estação, uau! Na sua frente está o Matterhorn, provavelmente a montanha mais fotografada do mundo. Sabe, o logo do chocolate Toblerone foi inspirado nela, e não só isso. A Disney também se inspirou no Matterhorn para criar uma das suas atrações mais famosas na Disneyland. Em Zermatt, todo mundo anda a pé ou usa carrinhos elétricos super charmosos. O ar é tão puro que você consegue sentir o cheiro da neve. E por falar em neve, você pode esquiar aqui o ano todo. É a única estação de esqui da Europa que funciona até no verão. À noite, os restaurantes servem fondue e raclette com queijos locais. Tem um restaurante chamado Chevroni, que é uma antiga casa de fazenda transformada em um dos lugares mais românticos que já vi. A vista pro Matterhorn enquanto você come é de tirar o fôlego. Pessoal, vocês não vão acreditar na próxima cidade. Genebra é onde a Suíça encontra o mundo. Logo que você chega, vê o Jet d'Eau, uma fonte gigante que joga água a 140 metros de altura. Para você ter uma ideia, é mais alto que a Estátua da Liberdade. Genebra é tipo a ONU City. Tem mais de 200 organizações internacionais aqui. Mas o que eu mais amo é passear pela Vieille Ville, a cidade velha. Tem uma catedral onde João Calvino pregava no século XVI. E você pode subir nas torres para ter a vista mais incrível da cidade. E sabe aquele lugar onde descobriram o bóson de Higgs? É aqui, em Genebra, o CERN, maior laboratório de física de partículas do mundo, fica aqui. Inclusive foi aqui na Coegine que a internet foi inventada. Tim Berners-Lee criou a World Wide Web enquanto trabalhava no CERN. E agora chegamos em Lucerna, que para mim é a cidade mais romântica da Suíça. A Ponte da Capela, do século XIV, é a ponte coberta mais antiga da Europa. Infelizmente, parte dela queimou em 1993, mas os moradores se uniram para reconstruí-la exatamente como era antes. Mas o que mais emociona em Lucerna é o Monumento do Leão. Mark Twain chamou de a peça mais triste e comovente de rocha do mundo. E quando você vê, entende por quê. É um leão morto, esculpido diretamente na rocha, que homenageia os guardas suíços que morreram durante a Revolução Francesa. E atenção, as duas últimas cidades são tão impressionantes que já fizeram turistas chorarem de emoção. Quer saber por quê? Continua assistindo. Chegando na nossa segunda colocada, St. Gallen, que é tipo um segredo bem guardado da Suíça. O que mais chama a atenção é a biblioteca da Abadia. Gente, é sério, parece que você entrou num filme de Harry Potter. É considerada uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, com 170 mil livros, incluindo manuscritos do século VIII. O salão principal da biblioteca é tão impressionante que já foi usado como cenário de vários filmes de Hollywood. O teto é todo decorado com estuque barroco e pinturas que parecem estar vivas. Os livros mais antigos são guardados em armários decorados com entalhes incríveis. Tem até uma múmia egípcia guardada aqui. A cidade inteira de St. Gallen é famosa por sua indústria têxtil.
As rendas e bordados daqui são tão especiais que até a rainha Elizabeth II tinha vestidos feitos com tecidos de St. Gallen. Dá para visitar o Museu Têxtil e ver algumas peças impressionantes. E finalmente chegamos à cidade mais impressionante da Suíça, Zurique. E olha, não é à toa que ela ficou em primeiro lugar. Zurique consegue ser moderna e medieval ao mesmo tempo. As torres do Grossmünster se refletem nas águas cristalinas do rio Limmat, criando uma das vistas mais bonitas que já vi. Mas o que torna o Grossmünster realmente especial é sua história incrível. No século XIX, quando estavam reformando as torres, um arquiteto propôs fazer uma escada em espiral que todos diziam ser impossível de construir. Ninguém acreditava que a estrutura aguentaria. Sabe o que ele fez? Construiu um modelo em chocolate para provar que sua matemática estava certa, e deu super certo. A escada está lá até hoje. Zurique tem a rua mais cara da Europa para fazer compras, a Bahnhofstrasse, mas o mais legal é explorar o bairro antigo de Niederdorf, cheio de cafés históricos e lojas peculiares. O café Odeon, por exemplo, era onde Lenin planejava a Revolução Russa enquanto tomava café. À noite, a cidade ganha uma vida especial. O antigo distrito industrial de Zurich West virou um polo cultural incrível, com bares e restaurantes instalados em antigas fábricas. Tem até uma piscina pública, que era um tanque de cerveja. Uma curiosidade que poucos sabem: Zurique tem mais de 1.200 fontes de água potável espalhadas pela cidade. Os moradores dizem que a água das fontes é melhor que água mineral engarrafada, e é verdade. Eu provei. E sabe o que é mais incrível? A cidade é tão limpa que dá para nadar no rio Limmat, bem no centro. No verão, as pessoas saem do trabalho e voltam para casa boiando no rio. E aí, qual dessas cidades suíças você mais quer conhecer? Deixa nos comentários. E se você curtiu esse tour pela Suíça, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Semana que vem tem mais um vídeo incrível sobre os lugares mais impressionantes da Europa. Agora você entendeu por que eu falei da história do chocolate no início? A Suíça é cheia de histórias incríveis como essa, Rotas e Roteiros, seu canal com as melhores curiosidades do mundo.